Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Lacerda, eu sou professor de português do Linguagem Diplomática e vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre algumas obras literárias. Recentemente, nós perguntamos no nosso perfil no Instagram uma obra que, de alguma maneira, tivesse marcado a vida dos nossos seguidores, né? Por um momento sentimental, na escola, como reflexão, como aprendizagem, não importa, mas uma obra que marcou a sua vida. Olha, é uma resposta muito difícil, né? Eu mesmo, vendo aqui o fundo, pensando aqui nos livros, quando eu fui iniciar a gravação desse vídeo, eu falei, puxa, o que será que eu responderia? Né? Eu não sei. Né? Eu tenho muita dificuldade. Não tenho um livro preferido, eu tenho livros preferidos. Mesmo se nós falarmos aí sobre José Saramago, um autor de quem eu gosto muito, estudei no mestrado, né, fiz uma dissertação sobre a obra dele, eu não consigo escolher um livro específico, né, Levantado do Chão, Ensaio sobre a Cegueira, Todos os Nomes, O Evangelho segundo Jesus Cristo, O Ano da Morte de Ricardo Reis, são todos livros bons. Bom, mas aí houve respostas assim, muito parecido com isso. Não sei, são muitas, não consigo escolher uma, mas eu registrei duas respostas que me interessaram muito. Houve um seguidor que respondeu O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. E um outro seguidor respondeu O Alienista, do Machado de Assis. Eu achei essas duas escolhas fenomenais. Né? Aí já parabenizo de antemão se porventura nossos dois seguidores forem assistir a esse vídeo, escolheram muito bem, muito bem. O Tempo e o Vento é uma obra marcante da nossa história literária. Para quem não conhece, é uma grande obra, inclusive no sentido físico. Né? É uma obra dividida em três volumes, em três tomos, né? E eles falam sobre uma família que vai passando junto com a história do Rio Grande do Sul, junto com a história do Brasil, a história deles. E aí você tem personagens maravilhosos, né? O Capitão Rodrigo, a Ana Terra, a Bibiana, são personagens assim maravilhosos. O Érico Veríssimo é um grande narrador, um grande contador de histórias, um grande escritor. Ele escreve muito bem. Os três volumes você lê assim, não vou dizer que numa sentada, né? Porque afinal de contas é grande, mas você lê muito tranquilamente. Né? É um grande contador de histórias. A narrativa flui muito bem, muito, muito, muito bem. É, tem outros livros dele também muito bons, né? Incidente em Antares, Sol de Clarineta, mas O Tempo e o Vento talvez, eu diria, uma das obras mais injustiçadas da história da literatura brasileira. Muita gente fala com justiça de Grande Sertão Veredas, de Vidas Secas, de Dom Casmurro, e eu vejo pouca gente falar de O Tempo e o Vento. Eu fiquei realmente muito satisfeito quando eu vi um dos nossos seguidores falando do Tempo e o Vento. Enfim, é uma obra que, além de ser uma boa história, como eu acabei de dizer, é uma obra que vai te ensinar história, sociologia, boa parte da história, como eu falei, do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Política, tanta coisa que, nossa, vale muito, muito, muito mesmo a pena ser lido. Né? O outro que foi citado foi o Alienista, do Machado. Bom, falar do Machado é sempre uma, uma dificuldade, né? Porque será que já foi falado tudo sobre Machado? Provavelmente já foi falado, mas muito assunto sobre Machado, mas é inesgotável. É impressionante como a gente não consegue dar conta de toda a genialidade do bruxo do Cosme Velho. Né? Muito se fala em seus romances, principalmente
nos 5 grandes romances da fase realista. Recomendo a leitura de todos, né? É um grande painel sobre a sociedade carioca, sobre a burguesia carioca, ali do início, do fim do Império, início da República. É uma grande aula sobre a estética realista, né? Que substituía aquela utopia, aquela fantasia romântica por um olhar crítico da realidade, né? Mas, acima de tudo, esses romances retratam a alma humana, né? Eu estou falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é simplesmente genial, Dom Casmurro, Quincas Borba, né? Saltei aí, Dom Casmurro vem depois de Quincas Borba, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, que foi seu último livro, né? Dom Casmurro, afinal, né? Capitu traiu ou não? Já vou te dar um spoiler. Isso não faz a menor diferença. O livro não é sobre traição, é sobre ciúme, paranoia, né? A debilidade do sujeito que anos depois continua convencido de uma coisa e nada tira isso da cabeça dele. Bom, mas, enfim, o nosso seguidor falou em O Alienista, que é um grande conto, né, para o tamanho aí, padrão de um conto, ele é muito grande. Ele tem aí, dependendo da edição, na casa de 30, 40 páginas. Um conto normalmente não chega a tanto. Digamos que já está caminhando para uma novela, né? E o Machado, com uma sabedoria absoluta, conta a história do Dr. Simão Bacamarte, que voltou da Europa. Ele é um alienista, né? Cuida de alienados, ou seja, de loucos, e ele voltou para sua cidade, para Itaguaí, e lá resolveu fazer um manicômio, né? Basicamente, para trancar todos os loucos da cidade, segundo ele, e não para cuidar deles, mas para analisar as causas da loucura. Pois é. Será que isso é possível? Nós vamos acompanhar na leitura que isso não é possível. É um plano que vai ser inviabilizado pelos mais diversos motivos. Impressionante como Machado, num texto razoavelmente curto para os padrões de um romance, né, mais comprido, mais longo, consegue dar conta de tanta coisa. Ele faz ali, fundamentalmente, uma crítica à doutrina do positivismo, a ideia de que a ciência explica tudo. Isso era muito comum à época, né? A ciência resolve tudo. Então ele era anti-ciência. Não, de forma alguma, por favor. Não é? Mas ele consegue ter a visão que, em determinados momentos, a ciência não tem resposta para tudo. Né? Então, o famoso médico que volta da Europa todo diplomado, premiado, ele não sabe tudo. E na medida em que ele vai se fechando nas próprias certezas, ele vai matando exatamente aquilo que a ciência não é. Algo fechado nas próprias certezas. Você descobre uma coisa hoje. Se amanhã alguém conseguir comprovar que isso está errado, maravilha. Não é? Não existe um dogma imóvel que não pode ser contestado. Tudo que é científico pode ser contestado, mas não é com opinião, não, né, gente? Vamos deixar isso bem claro. Com estudo, com pesquisa, né? Com experiência, para que você demonstre que a premissa anterior está errada. Ele demonstra isso com muita clareza, demonstra os perigos, por exemplo, de um regime ditatorial sobre a cidade, porque no primeiro momento o Bacamarte tem apoio dos poderosos para sua iniciativa completamente ensandecida, né? E começa a fazer o que bem entende da maneira que bem entende. Enfim, é uma obra genial que consegue mostrar como que um encontro de uma política ditatorial com uma ciência absoluta fechada em si e baseada única e exclusivamente na opinião de um sujeito que tem amparo dessa política ditatorial, como que isso vai dar muito errado. Me parece que, avançando um pouco, a gente pode inclusive pensar como que o Machado era um visionário, né? Um homem fantástico para o seu tempo, realmente, porque ele conseguia ver
algo que ia dar muito errado no século XX. Esse casamento da ciência fechada em si, amparada e apoiada por poderosos interessados nesse fechamento, deu muito errado, né? A gente sabe, por exemplo, onde deu o nazismo. Né? Não custa nunca lembrar que boa parte dos carrascos nazistas eram médicos. Né? E aí a gente sabe que isso aí deu muito errado. Será que o Machado é, tinha aí alguma visão ali naquele momento que a coisa poderia dar errado? Vai saber. Hã? Gente, desculpa, às vezes eu esqueço de olhar para a câmera e abaixo o olhar para olhar para mim mesmo. É impressionante como a gente tem mania de procurar a nossa imagem. Né? Vocês me perdoem. Enfim, as duas escolhas foram fantásticas. E tanto Machado quanto Érico Veríssimo relatam, retratam, narram, debatem momentos diferentes da nossa história, momentos ricos com olhares diferentes, o contexto é completamente diferente, né? Mas são autores mais que fundamentais da nossa literatura. Enfim, tomara que vocês tenham gostado. Um grande abraço.